por favor. Sexo Juntos pelo Povo. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Secretários. Em boa hora se trouxe cá a esta casa a discussão de um problema que é um problema social, que é um drama social mesmo, que é a questão da habitação. O Sr. Presidente do Governo, aqui na sua intervenção, elogiou muito e vou usar mesmo o termo gabou-se à boa madeirense daquilo que tem feito, mas a verdade é que aquilo que tem feito é muito insuficiente para as necessidades das 5.000 pessoas, ou 5.000 agregados familiares inscritos no IHM. Senhores deputados do PSD, tenham calma e vamos lá esclarecer. Vamos aos números. 5.000 inscritos no IHM para apoios, para pedidos de habitação social. 5.000. Quantos vão ser construídos agora com o PRR? 805. Quantos já foram anunciados? 1.120. Por aí. Já vai em 805. Portanto, por aqui já se vê um jogo de números. Outro jogo de números e que se brincou com o sonho das pessoas foi quando, em maio de 2024, antes das eleições, convidou-se as pessoas a ir visitar o apartamento modelo, porque ia ser a sua futura casa, e afinal nem a portaria tinha saído, só saiu ontem, ou seja, como se vê, brincou-se com o sonho das pessoas, pois muitas destas pessoas nem vão ter direito aos fogos ou aos apartamentos. Portanto, por aqui já se vê uma política que compra votos. Mas, Sr. Presidente do Governo, a habitação disponível para arrendar no Funchal, no terceiro trimestre de 2024, aumentou 77%. 77%. Numa lógica da oferta e da procura, esta seria uma forma de baixar o valor das rendas. Mas isso não acontece. Por que será? Porque será que não há a lógica da oferta e da procura para baixar as rendas? Continuamos com rendas altíssimas, continuamos com rendas que os casais jovens não conseguem arrendar, não têm rendimentos para esse arrendamento. E então viram-se para o lado do apoio social e o Governo vem dizer: mas nós temos a resposta porque temos, por exemplo, agora com a renda reduzida, podem arrendar as habitações. No entanto, essas habitações não são acessíveis a toda a gente. Porquê? Porque se pensarmos numa pessoa, por exemplo, que tem ganha o ordenado mínimo, uma família monoparental ganha o ordenado mínimo, a taxa de esforço é acima dos 35% e, portanto, já não pode se candidatar. Já não pode se candidatar. Porquê? Porque um T1 entre 300 e 400 euros para arrendamento. Um T2 entre 400 e 500 euros. E um T3 entre 500 e 600 euros. O que significa que as famílias que se podem candidatar a esta renda reduzida estão condicionadas aos seus rendimentos. Se têm bons rendimentos, irão conseguir se candidatar. Quem tem o ordenado mínimo não pode se candidatar. Portanto, por aqui fica já excluída algumas famílias. E que o Sr. Presidente do Governo penso que vai explicar como é que irão dar a volta a esta situação. Depois, e já termino, Sr. Presidente, depois temos a questão dos valores dos apartamentos que são construídos por particulares e construídos por apoios do PRR, ou por via do PRR, a custos controlados. Um T2, um exemplo, um T2 pode custar 300 mil euros, normal, privados. Um T2 do PRR custa 270 mil euros, ou seja, a diferença de 30 mil euros. Muito obrigada, Sr. O que significa como é que os jovens, casais jovens, podem se candidatar à aquisição destes imóveis. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Alves. Muito obrigada, Sr. Presidente. Para reformular a pergunta, passo a palavra ao Sr. Deputado do JPP, Sr. Deputado Paulo Alves. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Governo, Srs. Deputados, Sr. Secretário. Sr. Presidente do Governo, e nem vou comentar as suas palavras, porque isto é por respeito a esta Casa, que isto é uma Assembleia Legislativa Regional e não uma Assembleia Municipal. Se quer tratar de assuntos do Conselho de Santa Cruz, vá até à Assembleia Municipal e debate no local próprio a questão da habitação em Santa Cruz. Mas, Sr. Presidente, relativamente... Senhora Presidente,
aos senhores deputados, isto está... Eu vou abrir aqui à parte, um parênteses, para dizer, senhores deputados do PSD, que estamos em direto e o barulho que os senhores estão a fazer estão a não dignificar esta casa. Há que haver respeito Sr. pela Deputado Paulo Alves, intervenção peço de que todos. faça a reformulação da sua pergunta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mas é bom esclarecer para as pessoas saberem o que é que está a acontecer cá dentro. A mesa Bom, esclarece, tem a palavra. Senhor Presidente do Governo, na Madeira, o valor das casas anunciadas para venda, está 57% mais elevado do que o valor da procura. Esse valor sobe para 58% no Porto Santo. Isto é uma constatação. A nível nacional, o valor anunciado das casas para venda está 22% mais elevado do que o valor da procura. O que é que isto significa? Que o preço médio anunciado da oferta a nível nacional é de 188 euros, sendo que as pessoas procuram casas no valor de 150 mil euros. É 1.000 euros, 188 mil euros e 150 mil euros. Na Madeira, as pessoas procuram casas a custar em média 245 mil euros. 245 mil euros. Sendo que anunciadas à venda estão o valor em média de 385 mil euros. Veja-se a discrepância entre o valor da procura e o valor da oferta. Como é que as pessoas, casais, conseguem adquirir uma habitação? Vem o Sr. Presidente do Governo dizer que a Madeira tem vendido muitas casas, os madeirenses têm adquirido muitas casas, há um crescimento na aquisição de habitações. O crescimento tem acontecido são nos residentes, porque nada confirma que os residentes são os madeirenses. Nós sabemos que muitos estrangeiros têm vindo para cá, têm adquirido habitação, porque têm um poder económico muito elevado e podem adquirir, não são madeirenses, são residentes na Madeira. E o Governo Regional mete tudo no mesmo saco, que é para dizer que tem havido aumento na venda das habitações. Isto é uma questão que deve ser esclarecida. E depois, Sr. Presidente do Governo, eu devo lembrar que Vossa Excelência, desde que entrou no Governo, em 2015, até agora, em média, construiu 24 fogos por ano. 24 fogos por ano. Isto é a aposta do Governo Regional no problema, no drama da habitação. No drama da habitação. O que significa que nem tudo é um mar de rosas, Sr. Presidente do Governo, nem tudo é um mar de rosas. É necessário reconhecer que têm feito, mas aquilo que têm feito não é suficiente. E há que ter uma aposta real, verdadeira e eficaz na construção de fogos de habitação para tentar minimizar este drama da habitação que está na Madeira. Obrigado. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário Regional, infelizmente neste momento já não está na sala o Sr. Presidente do Governo Regional. Eu, antes de colocar as duas questões que tenho, faço aqui 3 notas prévias que penso serem fundamentais depois de ouvir as declarações do Sr. Presidente do Governo Regional. Primeiro, é lamentável continuar o Sr. Presidente do Governo a responder às questões dos deputados nesta Casa, orientando-se para políticas locais. A verdade é que o buraco negro que o Sr. Presidente do Governo Regional fala relativamente às políticas locais não é aquilo que o Sr. Presidente diz. O buraco negro, o verdadeiro buraco negro, está nas contas públicas da Madeira. Esse é o verdadeiro buraco negro. Segunda nota prévia. O Sr. Presidente do Governo fala que a habitação está sujeita à lei da oferta e da procura, mas essa questão não pode-se colocar da mesma forma naquela que é a habitação pública, porque a habitação pública é um dever do Estado. Quando não há implementação, investimento ao nível da habitação pública e que se faz arrastar, que é o ponto de situação em que nos encontramos, fazemos arrastar esta situação, esta solução para um conjunto de privados, normalmente sempre para os mesmos empresários, que continuam, eles sim, a manter preços proibitivos ao comum bolso do madeirense, é que assim continuamos com o problema, porque quem está a levar o dinheiro do PRR não são as pessoas, são estes empresários e o problema continua a não ser resolvido. Portanto, é que, Sr. Secretário, temos que dizer que, lamentavelmente, novamente, mantém-se aqui e verifica-se qual é o paradigma deste governo, do governo de Miguel Albuquerque relativamente à habitação, que é a habitação de luxo. É a habitação com piscinas, com jardins, que quem consegue comprar não são os madeirenses, mas são sim estrangeiros residentes. E isto não é investimento naquilo que deve ser a orientação
pública por parte de um governo regional. Terceira nota prévia, de forma muito breve, o Sr. Presidente do Governo referiu que uma das medidas com maior eficácia é o PRID. Pois bem, o Programa de Recuperação de Imóveis Degradados, no último relatório de atividades da IHM, refere que houve 49 famílias apoiadas ao abrigo do PRID. Senhor Secretário, especificamente sendo sob a sua tutela, 49 famílias em 2023 dá uma média de 4 famílias por mês. Isto, grosso modo, sei que não é assim que se faz, mas se diluirmos é isto. É isto, Sr. Secretário, que é a eficácia, das maiores eficácias que uma medida do IHM tem, Sr. Secretário. Passando às duas questões muito concretas. Em 2020 foi apresentada a Estratégia Regional de Habitação. Inclui, portanto, no fundo é um plano estratégico com medidas que visam garantir o acesso a uma habitação para famílias que têm mais dificuldades. Questiono, Sr. Secretário, existe algum programa, algum relatório de progresso relativamente a esta estratégia? Qual a execução desta estratégia neste momento, Sr. Secretário? Segunda questão. Hoje, falar em famílias que têm mais dificuldades não é o mesmo que falar de famílias há 5 ou 10 anos. Existe algum estudo sobre as famílias que têm ido à banca, e já termino, Sra. Presidente, que têm ido à banca e que vêm o pedido de crédito reprovado? Quantos jovens é que são? Quem são estas famílias que precisam, que tentam procurar e não conseguem resposta no banco? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional. Efetivamente, às questões que coloquei há pouco, o Sr. Secretário não respondeu diretamente, mas conseguimos perceber aqui, ou confirmou-se, dois aspectos. Primeiro é que, efetivamente, o paradigma da habitação deste Governo Regional é a habitação de luxo. Porque as habitações que estão a ser construídas supostamente a custos controlados para apoiar famílias que não conseguem ter acesso ao mercado neste momento, tal como ele se encontra, continua a preços completamente proibitivos para as famílias. Não é uma diferença de 30 ou de 40 mil euros que permite à família aceder e ter direito à habitação, que é um direito constitucional. Segundo ponto, 49 famílias apoiadas ao abrigo do PRID apenas em 2023, numa média de 4 famílias por mês, quando isto é uma medida de grande eficácia, mostra de forma mais lata aquela que tem sido a eficácia da Estratégia Regional de Habitação deste Governo Regional, e vamos apontar o foco para aquilo que é o debate que estamos aqui a falar hoje, que é o debate regional ao nível das políticas de habitação. Agora falo, depois destas notas, de um caso prático, Sr. Secretário, para que, ainda que ao encontro das dificuldades muitas vezes que nós temos, mesmo enquanto deputados, de falar com pessoas que têm responsabilidades e que deveriam de receber e acolher, dialogar até, mas não o fazem, coloco-lhe diretamente um caso prático, como este replicam-se outros, em que as famílias efetivamente acabam por ser desalojadas, vão para uma linha de emergência, como têm muitas vezes crianças a cargo, vêm-se obrigadas, pressionadas a assinar contratos de arrendamento cujo valor de renda é superior ao seu vencimento, e isto é uma realidade, com o conforto e a palavra da Segurança Social através do subsídio de caráter eventual, que implica e integra aqui o apoio à renda, é uma possibilidade para que as famílias possam ver a sua situação atenuada. Acontece que passam-se 2, 3 meses, para além de que o atraso da transferência da Segurança Social via cheque não permite ou que a pessoa se candidata para habitar para arrendamento, porque tem de ter a fatura até o dia 10 paga, coisa que não acontece muitas vezes porque a Segurança Social também não consegue cumprir este prazo. As famílias estão completamente num precipício, elas estão num abismo, isto é um autêntico drama. Estas famílias não sabem a quem recorrer, não têm respostas e neste momento a minha questão, Sr. Secretário, é, nestas situações as famílias trabalham, querem cumprir as suas obrigações. O que é que nós, e neste caso de forma muito específica, o Governo Regional tem a dizer e qual a palavra de orientação para que esta situação seja resolvida, Sr. Secretário? Muito obrigada.